Já ouviste falar sobre o lugar que tu ocupas na família? Pois é, muitas são as ciências que estudam esta parte dos lugares que nós ocupamos na família, mas o que é certo é que nós não temos a maior consciência do que é que nós fazemos na nossa família. Nós sabemos que somos filha daquele pai, filho daquela mãe. Isto fora de contexto ficava um bocado estranho. Somos netos daquela avó, netos daquele avô, irmãos de alguém, pais de outras pessoas, como esposas, maridos. Só que muitas vezes nós não desempenhamos o papel que nós temos na família. Vou dar um exemplo. Eu fui educada, criada e no fundo, cresci com a minha avó paterna. O que significa que os meus pais, eles não ocuparam o lugar que era deles. Eles não ocuparam o lugar que lhes competia de me educarem, de olharem por mim, de estarem lá, bem comigo, bem como com a minha irmã. O que significa que isto trouxe um desequilíbrio energético à própria família. Ou seja, alguém que não o meu pai e a minha mãe fizeram de minha mãe. Neste caso foi a minha avó. Então imagina, eu acabei por ter uma relação com a minha avó como se fosse filha dela. Tudo isto traz um grande desequilíbrio ao sistema. Mas não fica por aqui. Quantas vezes são, por exemplo, os filhos que dizem e que tomam conta dos pais? Pais que têm vícios, pais que não tomam posicionamentos dentro de relações tóxicas, por exemplo, e que são os filhos que dizem às mães, aos pais: mãe, tu tens que largar o pai, tu tens que te posicionar, tu tens que ir embora, tu tens que sair de casa, tu és maltratada, sofres de abusos psicológicos, físicos, enfim. Quantas são as vezes em que os filhos são pais dos próprios pais? Quantas são as vezes em que os pais não estão lá a cuidar dos filhos, mas estão a cuidar dos seus próprios pais? Quantas são as vezes que os irmãos pagam e dão dinheiro a outros irmãos porque eles se desorientam na vida e então para que eles possam ter uma vida minimamente normal, eles são sustentados por outro irmão? Quantas são as vezes que tios ficam a cuidar de sobrinhos ou responsabilizam-se financeiramente por sobrinhos, porque os pais desses mesmos sobrinhos não estão lá para assumir essas responsabilidades? Quantas vezes mulheres são mães e pais dentro das relações? O pai está lá. Não estou a falar sequer de famílias monoparentais, não estou a falar de pessoas que estão divorciadas. Estou a falar de marido e mulher que vivem juntos, que têm filhos, mas que o homem se alheia completamente da educação dos filhos. Ou que a mulher se alheia, embora seja menos comum. Quantas vezes é que isto acontece? Então, tudo isto tem um impacto na família. Quer tu queiras, quer tu não queiras, quer tu acredites, quer tu não acredites, quer tu aches piada, ou nem por isso. Isto tem um impacto na família. Quando tu não estás, tu ou qualquer pessoa dentro de um sistema familiar não está dentro da sua posição, isto impacta a família. Impacta como? Então vou explicar. Imagina, por exemplo, a função dos pais é olhar pelos filhos. O que significa que quando estes filhos, imagina, a função dos pais, pai e mãe, é olhar pelos filhos. Dentro da própria relação, a função é: o homem é o provedor. É a energia do homem, é de fazer, é de ir à caça. Enquanto as mulheres ficavam a tomar conta dos filhos, certo? Já sei que há de haver aí uma série de mulheres que dizem: o quê? Eu nem acredito que estás a dizer isto, mas eu trabalho, eu sou independente, eu sustento a minha própria casa. Está tudo certo, ok? Está tudo certo com isso. Eu estou a falar de energeticamente o que é que devia acontecer. O homem é responsável por prover a família, por trazer esta energia de prover a família, para que a mulher possa ter disponibilidade para ficar em casa, a cuidar de si durante a maternidade. Sim, enquanto estás grávida, deverias estar mais tempo conectada contigo. Eu não estive, eu não sabia disto, eu não fazia ideia da importância disto. Então imagina, eu trabalhei a gravidez toda e orgulhava-me de dizer que tinha trabalhado a gravidez toda. Se eu voltasse a estar grávida hoje, eu não teria a mesma atitude. Porque efetivamente a conexão é completamente diferente. Contigo, com o teu corpo, com os teus filhos, é completamente diferente. Então, a mulher deve estar lá, submissa ao homem. Ai, Patrícia, submissa. Sim, calma, não entres já em stress. Não estou a dizer que é para ficares lá às ordens do homem.
Estou a dizer que é para terem uma missão submissa, debaixo da mesma missão. Estou a dizer para ficares lá com a mesma missão do homem. Isto é o lugar das pessoas na família. Quer tu estejas ou não, quer tu concordes ou não, efetivamente deve haver uma missão para o casal e a mulher deve estar alinhada com o homem nesta missão. Certo? Porque é que ela fica submissa? Porque ela está debaixo da mesma missão, rumo a um objetivo comum, rumo a um objetivo salutar. Não é o homem querer andar quer dizer uma expressão que não posso aqui, que senão o YouTube corta-me, e andar aí na boa vida, na boa vai ela e a mulher atrás dele. Não é isso. É uma missão, é um objetivo, é quererem comprar uma casa, quererem construir uma família, quererem, sei lá, fazer investimentos, quererem mudar os dois de carreira, quererem os dois chegar a determinado ponto na carreira. Estamos a falar de uma missão conjunta, sabes? E a mulher apoia o homem, porque nós mulheres temos esta capacidade de multiplicar. Sabes? Nós conseguimos multiplicar aquilo que existe. Então, o homem tem a facilidade de fazer, de concretizar e nós de multiplicar. Então imagina quão lindo é quando um casal está alinhado. Ele faz, ela multiplica. Ele faz, ela multiplica. É incrível. Também serve para os relacionamentos de caca. Porque se o homem fizer porcaria, a mulher multiplica a porcaria. Faz sentido? Então, às vezes nós vemos um caos precisamente por isto. Porque ambos estão dentro das suas funções a fazer porcaria. Ele a fazer, ela a multiplicar a porcaria. Certo? Dito isto, para um casal estar alinhado, o homem deve estar focado em prover o casal, em estar responsável por isso. A mulher pode prover também, pode, ok? Pode, mas não é essa a função principal. Não deveria ser, pelo menos. Então, prover e a mulher estar concentrada, sabes? Aqui, para ele e olhar para os filhos. Num sistema familiar, quem olha para os filhos é a mãe. É de lá que vem esta responsabilidade. Então, ela olha para os filhos. Até quando? Até que os filhos cresçam e vão à sua vida e tenham filhos. A partir daí, os filhos que até ali estavam também virados para os pais, porque efetivamente não tinham ninguém abaixo deles, quando têm filhos, esses próprios filhos devem estar focados nos seus próprios filhos e pararem de estar focados nos pais. Ai, como assim, Patrícia? Então agora abandono os meus pais? Não abandonas nada, não sejas melodramático. Vais cuidar deles, não vais estar focado. O foco da tua vida não deve ser os teus pais. Todas as pessoas que estão casadas, que têm filhos e estão focadas nos seus próprios pais, têm problemas na sua vida. Ponto final, parágrafo terceiro. Todas as pessoas, ou têm problemas financeiros, ou têm burnouts, ou têm problemas de depressão, ou têm problemas de saúde. Todas. Tu não podes, quando tens filhos, estar preocupado com os teus pais, com a relação dos teus pais, com a condição financeira dos teus pais. Não dá. A tua função é cuidar daquelas pessoas que ali estão à tua frente. Então, todas as pessoas que têm filhos e que estão em relacionamentos e que estão focados lá para trás, para os pais, têm problemas. Ponto final, parágrafo de versão. Eu não preciso sequer que tu me confirmes. Mas já agora, um like aqui no vídeo ficava bem. Estás a compreender? Comentares aqui. Ai, Patrícia, é bem verdade aquilo que tu estás a dizer, também te fica bem. É preciso que tu tenhas coragem para isso, não é? Coragem para dizer eu estou num mau posicionamento da minha família. E eu ainda só vou no marido e mulher. Então imagina, tens que olhar para os filhos. Quando os filhos fazem a sua vida, eles vão à sua vida. E tu ficas na tua vida. Certo? Ficas a olhar pelos filhos e é isto que tem que acontecer. Quando os filhos começam a ter que tomar conta dos pais, cuidar dos pais, sustentar os pais, isto traz um desequilíbrio ao sistema familiar. Se os irmãos tiverem que sustentar outros irmãos, isto traz um desequilíbrio ao sistema familiar. Se os irmãos tiverem que se preocupar com a vida dos outros irmãos, traz um desequilíbrio ao sistema familiar. E o que é que acontece quando há um desequilíbrio no sistema familiar? A pessoa não está a executar a função para a qual foi concebida. Se eu estou a ser mãe dos meus pais, eu não estou a ser filha deles. Faz sentido? Então o que é que acontece? Começa a haver conflitos, começam a haver discórdias, começa a haver repetição de padrões. Sabes quando tu dizes a pessoa... imagina, eu sempre tive azar, mas já o meu avô também teve, a minha avó também teve, a minha mãe, o meu pai. É uma repetição de um padrão. Padrões de traições que vêm nas famílias por aí fora. Minha avó foi traída, minha mãe foi traída, eu sou traída. É que todas estas coisas, os meus avós não tiveram um bom relacionamento, não ficaram pelo primeiro casamento, os meus pais também não, eu também não. Portanto, estas coisas todas, estes padrões... o meu avô tinha uma fortuna, estragou-a, o meu pai tinha uma fortuna, estragou-a, eu tenho uma fortuna, estraguei-a.
Todas estas coisas, estes padrões, eles são resultado de haver uma falta de posicionamento na família. Ou seja, as pessoas estarem fora do seu lugar. E é tão bonito quando tu consegues alinhar isto, certo? Quando tu consegues alinhar o lugar das pessoas na tua família e o teu próprio lugar acima de tudo, tu consegues desbloquear uma série de padrões da tua vida. Às vezes as pessoas têm uma checklist das coisinhas que devem fazer, estão a fazer tudo bem, só que não conseguem progredir. Porquê? Porque não estão alinhados dentro da sua própria família. Faz sentido? Então vá, deixa ver aqui o teu comentário se tu queres saber mais sobre isto, o que é que tu pensas sobre estas coisas, vá lá, confessa lá, se eu te chateei, se te irritei em algum ponto, deixa tudo aqui nos comentários. Sim, e já sabes, se gostaste faz um like, se não gostaste faz um dislike, mas faz qualquer coisa. Sim, beijinhos.